A gente tem falado que na última semana, inclusive, os níveis de umidade ficaram abaixo do registrado no deserto do Saara. E é por isso que o Pedro Duran está com a gente nesse assunto. E agora ele também traz para a gente aqui conversar o médico patologista Paulo Saldiva, que vai nos ajudar a entender mais sobre os impactos na nossa saúde, o que a gente pode realmente entender diante do cenário que está acontecendo agora nas últimas semanas. Doutor, muito bem-vindo aqui na CNN. Obrigado, Maria, Pedro, todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui falar de um assunto que não é muito agradável, né? Infelizmente, né? E acontece que, pelo visto, pelo que a gente está vendo, parece que o nosso futuro, né, doutor? Queria entender se a gente pode começar já a citar quais os principais impactos diante do que a gente está vendo. Por exemplo, São Paulo foi considerada com pior qualidade do ar agora do mundo, isso ontem. O que a gente pode entender? Como é que isso pode interferir na nossa saúde? Bom, primeiro, do ponto de vista de defesa pessoal, que a pessoa pode se proteger, a poluição do ar deixa muito poucas alternativas. Pois é. Porque se você tem uma contaminação da água, você pode escolher ferver a água, então tomar água mineral, mas você não tem ar engarrafado. Uhum. E vamos lembrar que a queimada, ela tem todos os componentes do cigarro. O cigarro é folha queimada, a folha do tabaco. Só que você fuma o cigarro, sei lá, e tem intervalos. Aqui não. Nós fumamos o tempo todo enquanto o ar estiver ruim. Ou seja, mesmo quem opta por não fumar cigarro para preservar a saúde, acaba também fumando cigarro de forma indireta por causa dessa fumaça. Isso, e às vezes mais do que um fumante. Todos nós, quer dizer, os fumantes ganham mais uma dose extra e nós que não fumamos, os bebês, as gestantes com seus filhos, as pessoas que têm doenças crônicas, que têm que evitar de fumar, por exemplo, bronquite crônica, asma. Então, isso vai fazer com que exista um desconforto maior das pessoas. Infelizmente, algumas ficarão doentes o suficiente para procurar hospitais e também, infelizmente, haverá aumento de mortalidade. A gente tem até uma imagem do pulmão que o Dr. Paulo mandou para a gente. Pedro, se você quiser ver aí, a gente pode esperar depois essa imagem, a gente pode começar mostrando a arte, vocês só me avisam aqui, porque conversando com o Dr. Paulo, a gente preparou aqui uma arte para poder explicar para as pessoas quais são os impactos das queimadas para a nossa saúde. Doutor, que é essa arte que aparece aqui do nosso lado. E aqui a gente tem os órgãos afetados e os sinais de alerta. Então, nos órgãos afetados, pulmões, nariz, garganta, coração e olhos. E nos sinais de alerta, tosse prolongada, cansaço incomum, chiado no peito e urina escura. Explica um pouquinho pra gente o impacto das queimadas na saúde, por que tantos órgãos e tantos sintomas assim? É por onde passa a fumaça. É onde os olhos, por exemplo, acho que há muitos que estão assistindo a gente sentem o olho arder nesse período. Porque tem uma conjuntivite química. O nariz, às vezes, sim, às vezes sangra, arde um pouco. Você tem uma rinite que está lá, inflamada. Esse material provoca inflamação, é ite. Né? A garganta, por onde passa o ar pela laringe, também fica inflamado. E o pulmão, seguramente, vai lidar com uma inflamação adicional que favorece infecções. Agora, tem o coração também aqui, né? Então, o coração, ele acontece porque o pulmão tem receptores de irritação. Ele sente quando você está respirando alguma porcaria. E isso vai através de nervos que afetam o ritmo cardíaco para reduzir a passagem de sangue naquele momento. Além disso, você tem, quando o pulmão recebe substâncias tóxicas, ele também fecha os vasos e o coração tem que bombar através de uma resistência maior, o coração direito. Sim. Então não é incomum que a gente tenha infarto do miocárdio, infarto cerebral e outras manifestações de descompensação das doenças cardíacas. E essas são as outras manifestações, portanto, que a gente pode ter, essa tosse prolongada, um cansaço incomum, chiado no peito, urina escura. Eu fiquei curiosa com a urina escura, por que ela pode aparecer assim? Nesses períodos de ar seco, você já viu naqueles filmes antigos que você queria saber se a pessoa estava viva, você põe um espelhinho na boca? Bom, o ar está a 12%, e tem que chegar lá no fundo do pulmão com 90%, é o pulmão que se desidrata para condicionar o ar. Então você chega a perder 1,5 litro, 2 litros sem perceber. O que o rim faz?
ele vai absorver toda a água que pode. Sim. Absorvendo toda a água que pode, a urina vai ficar mais concentrada. Isso vai acontecer mais com bebês, que ele não consegue tomar água sozinha, e idosos que perdem a sensação subjetiva de sede. Portanto, a orientação de tomar água, que a gente tem falado e tem ouvido muitas pessoas falarem, não é só para hidratar a garganta, por exemplo, também tem relação com esse ponto. É para ajudar o pulmão a trabalhar, né? E para ajudar o sangue a não se concentrar. Quer dizer, é isso que você tem que fazer, porque senão você está perdendo. O sangue tem bastante água. Quando você desidrata, o sangue começa também a ficar mais concentrado. Quando ele fica mais concentrado, ficando mais espesso, ele pode fazer um trombo. E se o trombo acontecer num órgão vital, você vai ter uma complicação. Antes da gente mostrar a imagem do pulmão, só queria perguntar aqui, doutora, para a gente poder deixar claro para as pessoas que estão acompanhando a gente. Cansaço incomum, qual é o sinal de alerta para saber que um cansaço incomum pode me levar para o médico? Bom, quando o pulmão não está funcionando bem, você cansa mais para fazer as coisas. Quando o coração não está funcionando bem, você cansa mais para fazer as coisas. O nosso ritmo de sono fica muito piorado nesse período. Sim. Então, esse cansaço incomum, você precisa saber se ele é cardíaco, se ele é respiratório ou simplesmente fruto de um sono não reparador. E o chiado no peito é só para quem tem asma, bronquite ou não necessariamente? Não, o pulmão, quando ele está inalando coisas que ele sente que não são boas, tem receptores específicos para isso, ele fecha o brônquio. Quando fechar o brônquio demais, sabe quando o vento passa em fresta, quando está chovendo, faz aquele barulho? Filme de terror tem muito isso. Isso aqui, aliás, é uma espécie de filme de terror ambiental. Ele começa a fazer esse fluxo turbulento que a gente enxerga como chiado. E aqui a gente tem a tosse prolongada. Qual que é o tempo certo para procurar? Bom, estou com tosse, meu filho está com tosse, meu pai está com tosse nessa queimada. Espera uma semana, espera 10 dias? Depende da cor que tiver a secreção. Se começar a ficar amarelado, é bom você olhar. A gente já tem a imagem do pulmão para poder mostrar. E essa é a imagem que o Dr. Paulo mandou para a gente. Do lado esquerdo vocês têm aí o que é o pulmão de uma pessoa fumante. Você vê que ele tem uma mancha preta um pouco mais escura, mais espalhada. E do lado direito, de um não fumante, que não inalou a fumaça do cigarro, mas inalou outra fumaça, né, doutor? Veja, isso aqui, aquela fuligem, não só suja as nossas cortinas, o nosso olho, a nossa roupa, mas ele entra dentro do pulmão. Como essa fuligem não é carvão, não é grafite simples, ela contém substâncias que provocam inflamação. Então isso é uma tatuagem de poluição que nos acompanha, e uma parte disso vai para fora, para outras partes do corpo. Quando a gente inala mais poluente do que você consegue retirar, você fica com essa tatuagem de pulmão. Isso aqui é quando todos nós paulistanos temos um pouco. Nós levamos São Paulo não só no coração, mas também no nosso pulmão. Então, e os pulmões mais pretos que eu vi na vida são ex-cortadores de cana, na época que você queimava a cana. Para trocar e para você fazer a colheita, na época quando a fumaça ainda estava saindo. Isso era descrito antigamente só em mineradores de carvão, em trabalhadores em minas. Agora nós temos uma espécie de acúmulo disso e faz com que o nosso pulmão envelheça mais depressa. Com certeza. Sabe que eu lembro da minha infância, eu fui em um museu que mostrava o pulmão de um fumante. Eu nunca esqueci dessa imagem. Eu sempre pensei, vou passar longe de cigarros. Mas acontece que eu moro em São Paulo e meu pulmão pode ficar assim, como muitos de nossos pulmões devem estar assim também. Pela nossa conta, nós estamos, os níveis de poluição atuais de São Paulo faz com que a gente fume sem querer de 4 a 5 cigarros por dia. E já que a gente não tem o que fazer, doutor, você, ciclista que está todos os dias em contato com o nosso ar aqui de São Paulo, qual é a dica prática que pode ajudar as pessoas? Vale a pena sair com máscara para poder andar na rua? Você tem que sair com aquele flaconete de soro fisiológico, lavar sempre o rosto, o nariz? Essa é uma imagem ao vivo, inclusive, agora do centro de São Paulo. Você vê que a cidade desapareceu, né? Então, o que você está tendo é uma obstrução por essas partículas que estão em suspensão e por esses gases. Bom, se você puder usar máscara quando você estiver na rua, mas uma máscara que seja N95, aquela máscara que às vezes pintor usa, você pode. Você não vai ficar isso o tempo todo, mas quando você estiver em zonas de trânsito, seria bom fazer isso.
Aquela máscara, a mais fininha, não funciona nesse caso? Ela não funciona porque essas partículas são muito finas. Elas passam através dessa máscara. Você tem que ter uma máscara que tenha uma capacidade de retenção maior. Acho que especialmente para aqueles que têm doenças respiratórias. Exatamente. Né? Se você tiver... Agora, se você tiver aquela lágrima artificial sem substâncias, e você puder constantemente... Um colírio. Um colírio para você pingar no olho, soro fisiológico, é o que eu faço. Eu levo na bike. No nariz que é o neutro, sem no remédio, nariz também, nada, sem né? remédio, só para você ajudar a fluidificar essa secreção, que está seca e ajudar ela a remover de dentro. Além da água, que outros tipos de líquido podem funcionar nesses momentos? Água de coco, qualquer sucos. volume, qualquer coisa que tenha água, porque o suco ele é 95% água. Né? Então, você não precisa... Se você toma água, ótimo, mas qualquer suco, qualquer volume, água, ele funciona para repor o volume perdido. Importantíssimo. Agora, para você hidratar via aérea, o olho e o nariz, o ideal seria que você jogasse diretamente, periodicamente, fluido, para ajudar a remoção. E fazer nebulização, aquela coisa toda para conseguir... Principalmente entre 10 da manhã e 4 da tarde, quando a umidade é que desce muito. Depois ela se recompõe. Se você ficar umidificando muito o ar, você tem emboloramento das casas. Se eu tenho um recém-nascido em casa, um bebê ou um idoso, qual cuidado especial eu preciso ter? Como eu disse, hidratar o ambiente enquanto ele tiver, prestar atenção, né? Veja, o idoso ele vai quebrando os mecanismos de alerta. Se você for esperar um idoso ter febre para você detectar uma infecção urinária, Mais difícil. Você vai comer bola. Então, você tem que... E também sede. A sensação de sede, né? De sede, a mesma o controle de temperatura, né? É diferente, tem que ter um cuidado especial. Então, você tem que ter um cuidado especial. E por isso, você tem que, às vezes, dar água de horário se a pessoa não tiver nenhuma insuficiência renal, nenhuma insuficiência cardíaca. Não pode dar volume a mais, nem volume a menos. E o melhor conselheiro para isso é a cor da urina. Doutor Paulo Saldiva, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Infelizmente, para tratar de um assunto que é tão difícil, né? Mas infelizmente a nossa realidade agora de momento. Eu acho que essas crises, com toda a tragédia que tem, nós estamos esperando um excesso de 4 a 5 mil mortes na cidade de São Paulo nos próximos 2 semanas, 3 semanas. Eu acho que elas servem para mudar. Muitos de nós só tomamos jeito na vida quando ficamos doentes. Ele nos tira do trilho. Eu espero que a nossa cidade, as novas políticas, vai demorar um tempo para arrumar, mas eu sou esperançoso. Essas 4 a 5 mil mortes? Elas devem ocorrer nos próximos um Mas mês. Por questões respiratórias? Doença respiratória e cardiovascular. O efeito residual que a gente observou, que foi observado em Londres em 52, foi exatamente um período parecido com esse, que teve um excesso de mortes na cidade de Londres da ordem de 4 mil pessoas. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigada mesmo pela doutor. participação. Muito obrigado. Obrigada.